Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, vão chegando. Vamos hoje ter uma live sobre a importância da comunicação na entrevista de emprego. Vamos que vamos. Quem quiser aprender, venha, entre, seja bem-vindo. Vamos aprender a nos comunicar em uma entrevista de emprego e conquistar aquela vaga tão desejada. Passar pelo crivo do recrutador não é fácil, né, gente? Essa é a verdade. Eu imagino vocês que estão aí passando por processos seletivos, passando por entrevista, empregado, desempregado. Não é fácil passar por uma entrevista de emprego, a verdade é essa, né? Cada dia que passa, nós recrutadores, os recrutadores, que só tem lá na Austrália, não temos aqui, eles apertam cada vez mais, né? Então sejam bem-vindos, vão chegando. Bom ter vocês aqui, estou muito feliz. E vamos para mais uma live. Hoje falaremos sobre comunicação. Eu vi que vocês mandaram diversas perguntas no meu story, muito bom. Mas temos hoje meia horinha de live. Não sei se eu consigo tirar todas, vou tirar algumas aqui nessa live. Quem tiver até algumas perguntas pode ir comentando, tudo bem? Pode comentar aqui no chat, que eu vou tentar tirar para vocês ainda hoje, tá? As dúvidas que vocês tiverem sobre como se comunicar com o recrutador, como ter uma comunicação mais assertiva com o recrutador. Se vocês tiverem historinhas aí para me contar também, de como está sendo passar por algumas entrevistas ou dificuldade na comunicação de vocês, será muito bem-vindo, tá? Então vão chegando. Quem tiver aqui que eu não conheço ainda, que eu não tenha visto, vá me falando aí, vão me falando. Só estou recebendo não. Poxa, Lu, é chato, né? Ó, Lu, uma coisa que eu sempre falo, sabe o que é? Se você está sendo chamada para entrevista, isso quer dizer que seu currículo tá bom, seu LinkedIn também, tá? Se você está perdendo na entrevista, isso quer dizer que tem algo que precisa ser ajustado na sua entrevista de emprego, né? Afinal, você está caminhando até essa etapa do processo, mas você não está avançando dessa etapa do processo. Isso quer dizer que precisa fazer algum ajuste. Aí o ajuste depende, né? Tem gente que precisa calibrar só um pouquinho na entrevista, tem gente que precisa calibrar muito na entrevista para poder passar. Então depende de cada caso, tá? Tem gente até que sabe o momento que perdeu na entrevista de emprego. É impressionante, gente. Quando a gente tem um autoconhecimento já de processo seletivo, e a gente já está bem desenvolvida, a gente consegue perceber o momento que a gente, derrapei naquele processo. Foi ali que eu perdi. Falei bobagem. Vocês já devem ter passado por isso, eu acredito, algumas vezes. Então, quando a gente já avança... Boa noite, Marlene. Boa noite, minha lindona. Boa noite, Kati. Boa noite, amanhã eu vou fazer com o gestor. Estudei o dia inteiro e deu que agora tô até perdida de tanta coisa que vi. Sugestão que eu dou pra você, tá, Cássia? O que você estudou, já estudou, né? É como quando a gente tem uma prova no outro dia. Então, chega uma hora que não adianta a gente estudar mais nada, porque mais nada entra na nossa cabeça. Na verdade, a gente tem uma capacidade de aprendizado até 2 horas do que a gente está ali estudando. Então, a sugestão que eu dou para você, coma alguma coisa gostosa, tome um banho, bote um pijama gostoso, aquela roupa que você sente confortável. Vá fazer uma coisa diferente, que aquieta a mente. Eu uso muito essa palavra, aquietar a mente, né? Alguma coisa que aquiete sua mente, não é ficar olhando rios, tá? Mas você aquietar sua mente, para você se preparar para amanhã você acordar bem, tudo bem? E aí, se você acordar um pouquinho antes, você estuda um pouco mais. Uma outra sugestão que eu te dou, já que amanhã você tem uma entrevista com o gestor, é você treinar de diferentes formas, porque às vezes a gente treina de uma única forma para um processo de entrevista. Então tem gente que vai estar ali lendo o currículo, lendo o currículo diversas vezes, de nada adianta mais. Então, tenta mudar um pouquinho. Então, lê o currículo, lê em voz alta, finge que você está falando com o gestor, não é verdade? Então, são formas que você tem também de estudar diferente a sua entrevista de emprego, que faz um efeito quando você está lá de cara com o gestor, tá? E outro ponto, a entrevista com o gestor é diferente da entrevista com o RH, tudo bem? As perguntas
tem perguntas diferentes, o seu posicionamento deve ser diferente. Então, essa preparação também é importante, ok? Mas vamos que vamos, já deu um tempinho aqui, quem chegou, chegou, quem não chegou, perdeu. E vamos começar a nossa live, tá? Mas quando a gente fala de comunicação, muitas pessoas pensam que comunicação é falar, tá? Só que comunicação não é falar. Comunicação é você conseguir passar a mensagem que você deseja para outra pessoa. É você fazer com que a outra pessoa entenda o que você gostaria de falar. Então, a depender de como você passa essa mensagem para outra pessoa, ela vai ter uma boa percepção do que você comunicou ou ela vai ter uma percepção negativa. Acredito que todos vocês já devam ter encontrado alguém que uma pessoa te disse assim: Rafa, que pessoa legal. Como ela se comunica bem, ela é tão querida, maravilhosa. Meu Deus, ela é tão cativante. E aí você vai lá e encontra com essa pessoa. Quando você dá de cara com essa pessoa, não é nada daquilo, não chega nem perto do que te contaram dela. Você teve uma outra percepção. Por quê? Porque a forma com que ela se comunicou com você, para você não fez um sentido, não foi algo interessante, você teve uma percepção a partir, logicamente, do seu histórico, de tudo que você já vivenciou dessa pessoa. Ok? Tudo bem? Até porque, gente, comunicação, ela não é só verbal. Muitas vezes nós pensamos que se comunicar é simplesmente falar, a comunicação verbal. Mas a comunicação, ela vai além do verbal. A nossa comunicação, ela é verbal e comportamental, tá? Então, e ainda digo para vocês mais, a maior parcela não é da verbal, vocês acreditam? Pois é. Quem chuta aqui? Quantos por cento é verbal, quantos por cento é comportamental? Quero ver quem acerta. Deixa eu ver se alguém acerta aqui. Cadê? Ninguém chuta? Pois é, mas a maior parte é comportamental da nossa comunicação. E quando eu falo comportamental, eu estou falando tudo, tá? Eu estou falando a forma com que a gente se move, a forma, os sons que saem, comportamento, exatamente, Renato, comportamento, 70%. Pois é, uma boa parte da nossa comunicação é comportamental. Pois é, gente, acima de 60% é a nossa comunicação comportamental. Isso quer dizer que só um pedacinho é comunicação verbal. Então imagine você que você chega numa entrevista de emprego e você está unicamente preocupado com o que falar. E na maioria das vezes, sabe qual é o grande erro dos candidatos, dos profissionais? É chegar e despejar um mundo de informação na frente do recrutador. Ele simplesmente quer falar. Ou outros candidatos que não têm segurança o suficiente para falar o que é necessário para a vaga. Percebe? Então, ou a gente tem um profissional que ele fala demais, sem se preocupar com o que ele está falando, como o recrutador está recebendo, como aquela pessoa está lendo, está introjetando o que ele falou, ele simplesmente despeja um bando de informação, e a outra pessoa do outro lado, o outro profissional do outro lado, que está tímido, que não consegue falar o que deveria, né? A maioria das pessoas que não passam em uma entrevista de emprego, ou ela está em um polo ou ela está em outro polo, tudo bem? Porque ela não se preocupou em comunicar, ela achou que comunicar era simplesmente falar. E aí tem outra questão que muita gente me pergunta assim: Rafa, então isso quer dizer que para eu passar em uma entrevista de emprego eu preciso falar bonito? Precisa falar bonito. Sabe por quê? Porque a beleza importa. A beleza importa, inclusive, no que você fala. Então, se o que você fala de uma forma bonita, tem beleza no que você fala, a percepção do recrutador, na mensagem que você passou para ele, vai ter um outro efeito. Ele vai ter uma outra percepção do que você falou, do que se você é uma pessoa que chega ali e fala tudo de qualquer jeito, se você despeja um mundo de informação, né? Vocês também devem sentir isso. Se uma pessoa chega para você e fala tudo de qualquer jeito, sem se preocupar com a beleza do que ela fala,
você escuta de uma forma, você fala, opa, que pessoa grosseira, que pessoa sem noção, meu Deus, que pessoa prolixa, né? A informação chega meio deturpada, às vezes não é nem sua intenção. Simplesmente você estava ali tentando se comunicar, mas você acabou não tendo beleza no que você falava, você não teve uma comunicação assertiva, né, com o que você falava. Então conta, é como se eu parar para pensar, gente, eu vou tirar aqui, tô com calor, tá? Comecei a falar, geralmente fico com calor, que eu me movo muito. Mas é como se a comunicação fosse uma preciosidade que você tem. Nós temos diversas preciosidades. E uma delas, na entrevista de emprego, é exatamente a gente conseguir se comunicar bem. Então pense você, se você tem uma preciosidade para me apresentar, e aí você chega com essa preciosidade e me entrega de qualquer jeito, em um pacote qualquer, em um saco de supermercado, eu vou ver de uma forma. Mas se você pega essa preciosidade, que é a sua comunicação, embala em um papel, né? E você tem um cuidado, coloque um papel seda, coloque uma embalagem bonita, coloque um laço e me apresenta o que você tem de mais precioso, que é a comunicação. Logicamente que o que vai me fazer mais efeito é aquilo que você me apresentou em uma embalagem bonita, não é verdade? Porque beleza conta, inclusive na sua comunicação, mais uma vez eu te falo, tá? Qual é outro ponto que você precisa ter na sua comunicação? Um outro ponto é que existe alguns efeitos na sua comunicação. E um deles é o efeito halo. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas muitas vezes as pessoas percebem uma outra pessoa, fazem uma leitura de uma pessoa, inclusive de você, profissional, de você, candidato, por uma única característica. Pois é. E aí vem a beleza, e aí vem a sua postura, e aí vem o seu comportamento. E a partir dessa única leitura, eles tiram a conclusão de quem é você. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Quando você começa a trabalhar vaga de segurança, por exemplo, quando você recebe o currículo de quem é segurança por muitos anos, principalmente aqueles seguranças que são altos, fortes, tem um porte, né, diferente, você pega um currículo de um segurança desse, você vai ver que geralmente tem a altura dessa pessoa. Se você vai num shopping, geralmente, que o poder aquisitivo das pessoas é A, geralmente o segurança, ele tem mais de 1,75 de altura. Rafa, por que isso? Exatamente por causa do efeito halo. Porque se fala nesse efeito que por uma característica você tira a conclusão de quem é essa pessoa. E os seguranças, que são mais altos, o que é que eles passam? Maior força, maior credibilidade, amedronta de uma forma maior, passa que as pessoas estão mais protegidas do que os seguranças menores. Gente, eu não tenho nada contra, tá? Com a altura. De antemão, eu sou pequenininha, eu tenho somente 1,60, ok? Mas eu tô falando aqui de um efeito que passa também na sua comunicação. Isso quer dizer que se você se comunica, imagine um segurança se comunicando. Tudo bem, eu sou segurança. Passa credibilidade para você? Não, não passa. Um segurança, sendo homem ou sendo mulheres, ele tem que passar uma firmeza no que ele fala. Porque isso vai te dar mais segurança de que ele consegue executar aquele cargo de uma melhor forma. A mesma coisa é quando você está numa entrevista de emprego. Assim também acontece quando as pessoas, por exemplo, quando eu quero passar uma comunicação para você mais fofa, um dia desse fui falar que eu era amável, gente. Aí minha sócia falou assim, eu falei assim, não, Binha, porque eu sou uma pessoa amável, eu sou uma pessoa doce. Ela fez assim, Rafa, você doce? Não, doce não, Rafa, você é uma pessoa fofa. Pois é, doce talvez eu não consiga ser, mas eu sou fofa. Então, quando eu quero passar uma comunicação mais fofa, eu falo com um tom de voz um pouco mais baixo, eu dou um sorriso para vocês, o meu olhar muda, o jeito que eu me comunico muda. A depender, até eu coloco uma roupa mais fofa, percebe? Agora, se eu quero passar para vocês uma força, uma firmeza, uma segurança, o meu tom de voz muda, o meu olhar muda, a minha gesticulação muda, percebem? E assim também vocês precisam se comunicar com o recrutador. O que você quer passar em uma entrevista de emprego? Qual cargo que você está se candidatando?
qual empresa que você está fazendo o processo seletivo? Ah, Rafa, eu vou ter que mentir? Não, você não vai ter que mentir. Inclusive, eu sou contra mentir, meus alunos sabem, em qualquer processo seletivo. Só que você tem que saber que você tem diversas facetas. Nós temos diversos papéis. Qual dos papéis você precisa mostrar naquele momento para o recrutador? Então, você precisa mostrar naquele momento para aquela vaga que você é mais fria, mais prática, mais firme, ou você precisa mostrar para aquela vaga que você é uma pessoa mais doce, mais solícita, mais empática. O que aquela vaga está pedindo? O que é que tinha escrito naquela vaga? Qual é o perfil daquela empresa? Eu tenho certeza que você tem um lado firme e um lado mais doce muitas vezes. Então, você conhecer a empresa, você conhecer a vaga, faz toda a diferença na forma com que você vai se comunicar naquele processo seletivo. Tudo bem? Se vocês forem tendo dúvidas, podem ir colocando por aqui, tá? Então, vamos lá. Além disso, não adianta você falar bem com a outra pessoa e deixar a pessoa com sono, cansada. Acontece muito. Muitas vezes a gente está entrevistando um candidato. Deus do céu. Ele fala, se deixar, se o recrutador não for preparado e não souber pausar o candidato, ele vai passar o dia falando da história dele inteira profissional, da história dele inteira de vida. Teve candidatos que já me falou da geração, de avós, bisavós, da onde ele veio, como ele chegou no Brasil. Foi extremamente prolixo. Não cabia para aquele momento, não cabia para aquela vaga. Percebe? Além disso, quando você usa o mesmo tom de voz o tempo inteiro, falando da mesma forma com o recrutador já entrevistou várias pessoas e você continua falando com o mesmo tom de voz, a tendência é que você deixe o recrutador cansado. Na verdade, imagine se eu chego aqui para uma live com vocês e eu falo do início ao final da live com o mesmo tom de voz, com a mesma postura, na mesma entonação. Vocês iriam ficar cansados, iam falar assim, meu Deus, poxa, Rafa tem até um conteúdo legal, mas a forma com que ela fala me dá sono, eu fico cansada, fico cansado, não é verdade? Então, quando você faz esse jogo, né, na sua comunicação com o recrutador, de o que você comunica, o conteúdo que você passa, a forma com que você passa esse conteúdo, a sua entonação que você faz ao longo da sua conversa com ele, isso tudo vai deixando o quê? A sua conversa, a sua comunicação mais interessante. Inclusive, se eu for falar para vocês, existe uma técnica chamada paraverbal, que exatamente leva em consideração a sua entonação, o ritmo do que você fala, a pausa que você dá ao longo do que você fala. Isso é uma técnica que você pode utilizar e deve utilizar quando você está numa entrevista de emprego, tá? Porque isso faz com que o recrutador tenha mais interesse em conversar com você, preste mais atenção no que você fala e você se torne um candidato mais interessante para a vaga, ok? Fica parecendo algo robótico. Exatamente, Roberta. Quando a gente fala tudo no único ritmo, no único tom de voz, fica parecendo robótico. Parece o quê? Que você decorou o seu currículo. Ok, eu tenho que falar isso, isso e isso. E eu vou responder. Não é verdade? Deixa de ser uma conversa, deixa de ser um bate-papo, deixa de ser algo gostoso. E é preciso ser gostoso exatamente para você poder conquistar o recrutador. Afinal, em uma entrevista de emprego, você tem diversos concorrentes e você precisa conquistar o recrutador e se tornar o candidato mais desejado da vaga. Ok, vamos lá. Então, se você parar para pensar, quando você assiste um filme, vamos pensar em um filme que todo mundo aqui assiste, ou seriado, tá, gente? Filme, seriado, novela, tanto faz. Mas quando você assiste um filme, um seriado, se você parar para pensar, a gente consegue ver muita diferença da mocinha, que é aquela fofa, que ela passa segurança. Como é que vocês enxergam isso na pessoa? É a forma com que ela se veste, a forma com que ela fala
e os gestos que ela tem ao longo do filme, né? Então aí você consegue falar, poxa, essa é a mocinha do filme. Ninguém precisa falar, Rafaela é a mocinha, Rafaela é a vilã, não é verdade? Fica claro, o vilão, como é que ele aparece? A vestimenta que ele tem, a forma com que ele se comunica, a risada, a risada dele e o comportamento dele, que faz com que você perceba que ele é o vilão do filme. Ninguém coloca lá o vilão, tal pessoa é o vilão. Ninguém precisa te dizer isso. Você faz uma leitura a partir de como ele se comunica, a partir do que ele fala, a partir de como ele se comporta, né? Você consegue fazer essa leitura. Então, assim também acontece quando o recrutador está diante de você em uma entrevista de emprego. Não é preconceito, não é porque ele não gosta de você, não é porque foi candidato indicado. Não. Não é por isso. Não é por isso. É porque a sua comunicação, muitas vezes, está passando algo que você não gostaria. Você está se comunicando de uma forma que você não desejava. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Uma vez, minha mãe foi pegar minha filha na escola. E olha que coisa, tá? Ela chegou na fila da escola e ela não sabia que a fila da escola para pegar funcionava de uma forma. Porque assim, ó, a fila vinha até aqui, aí aqui tem uma rua que entra, então uma parte do carro para aqui, a outra parte do carro para aqui, e aqui tem uma rua livre, tudo bem? Ela não sabia que esses carros que estavam aqui estavam parados, esperando esse andar para a pessoa poder passar para a próxima vaga, tá? O que foi que ela fez? Ela chegou com o carro na hora, e aí o carro andou, e ela, pucutu, entrou aqui atrás dos outros carros. Olha que coisa. Aí chegou o rapaz da 7 e fez assim para ela. Senhora, olhe senhora, a fila fica lá atrás. Se a senhora ficar aqui, vai parecer que eu estou deixando a senhora furar a fila. Gente, ela se chateou com aquele rapaz da 7. Porque a comunicação dele chegou diferente. Olha como ela me fala. Rafa, tem um rapaz que fica lá na porta da sua escola. Ele foi muito grosseiro comigo. Ele falou que eu estava furando fila. Agora, como eu iria furar uma fila? Minha filha, eu jamais faria isso de furar a fila em qualquer lugar. Percebe? O rapaz da 7, no outro dia, me viu na escola e falou: senhora, ontem a sua mãe veio pegar aqui sua filha e eu falei com ela. Aí me explicou tudo que ele tinha falado. Ela se chateou muito comigo no carro. Depois eu até pedi desculpas a ela. Vocês perceberam como a comunicação foi falha? Ele, coitado, achou que ele estava falando de uma forma. Ele usou a questão de furar fila para explicar a ela. Ela, a partir do histórico dela, recebeu aquilo ali de uma outra forma. De como ele está dizendo que eu jamais poderia furar uma fila. Como ele poderia dizer que eu, que jamais furaria uma fila, estou aqui furando uma fila. Que ofensa! Você percebe como a comunicação teve um ruído? Assim também acontece, gente, num processo de entrevista. Às vezes você está lá crente, sentado diante do recrutador, achando que você está se comunicando da melhor forma possível, mas não está. Você não está se comunicando da melhor forma possível. Então, é importante, quando você vai se comunicar, você ter atenção, fazer um checklist. Como está a minha entonação da voz? Como está o que eu falo para o recrutador, o meu conteúdo? Como está a minha postura corporal diante do que eu falo? O que é que eu estou passando? Eu estou passando firmeza? Eu estou passando que eu sou um profissional confiável? Eu estou passando credibilidade? Ou estou passando que eu não vou dar conta? Estou passando que eu não vou dar conta, que não sei direito. Bem, há muito tempo, eu fazia isso há muito tempo. Não, assim, eu só fazia. Eu posso aprender. Percebe como vai mudando? A partir do que você fala, de como você fala, do seu tom de voz, das suas pausas que você dá. Então, tudo isso passa para o recrutador uma leitura de você, candidato, e vai passar uma mensagem para ele que vai ser interessante para você enquanto profissional ou não. Tá? Então, o que é que eu deixo aqui de ponto para você analisar? A última entrevista que você fez, as últimas entrevistas que você fez,
para pensar um pouquinho em que momento o recrutador olhou diferente, te fez uma outra pergunta, colocou em xeque algo que você falava. Faz essa leitura. Ó, tem gente aqui falando. Peraí, gente. Deixa eu voltar aqui. Renato. O candidato tem que passar uma impressão boa, tanto na entrevista, quanto continuar sendo aquilo que tanto ele falou no dia da seleção. Com certeza, né? Com certeza. Não adianta, inclusive, se você chegar em uma entrevista de emprego, falar que você é um super-herói, uma coisa que você não é, e você chegar no dia a dia do trabalho e não ser, que vergonha, hein? Você vai ser desligado. E aí não vai ficar legal para a sua trajetória profissional. Aí depois você vai ter que pensar como é que você vai explicar para os próximos recrutadores por que você não deu certo nessa empresa. Não é verdade? Não é legal nem para a pessoa que te contrata, nem para você que entrou em uma empresa, às vezes, que não tem nada a ver com você. Você fala assim, Rafa, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, não estou feliz aqui nesse lugar. Para que eu saí do meu antigo trabalho? Ou então, poxa, eu preferia estar em casa do que estar nesse lugar. Não é verdade? Então é importante ser sincero, tá? Tanto você, profissional, quando você vai ingressar em uma organização, quanto você, recrutador, se tem algum recrutador aqui me acompanhando, quanto você, recrutador, quando você vai entrevistar um candidato, não é mesmo? Então é importante sinceridade de ambos os lados, né? Ninguém quer perder tempo aqui, nesse momento. Com certeza, continuamente no trabalho. Deixa eu ver. Às vezes não sei o que é pior, ir a uma entrevista ou o recrutador nem dá um retorno sobre as vagas. Deixa eu te dizer. O pior é não ir para uma entrevista, tá? Porque se você está indo para uma entrevista, quer dizer que seu currículo está interessante, seu LinkedIn também. Então, 2 etapas, lógico, depender da quantidade, tá? Então, 2 etapas, você já sabe que seu cheque tá ok. Se você nem está sendo chamada para entrevista, quer dizer que seu currículo e seu LinkedIn precisa de ajuste. Então, você ainda está lá atrás, tudo bem? Tudo pode ser resolvido, mas pior é não ir para a entrevista. Quanto ao recrutador não dar um feedback da vaga, pergunta. Passou de 10 dias, mandou uma mensagem. Ele te contactou como? Por mensagem, pelo zap, liga para a empresa. Pergunta, mas é mais uma vez atenção na sua comunicação, tá? Lembre-se, você quer deixar as portas abertas para o recrutador. Porque se não deu certo para essa vaga, pode dar para outra. Porque às vezes não é porque você é ruim, não. É porque o seu perfil não era para essa vaga. Às vezes seu perfil para uma outra vaga. Tudo bem? Mas o recrutador gostou de você. Então você não quer fechar as portas, né? Então cobra com jeitinho, com carinho. Deixa as portas abertas, tá? Tem gente que dá desaforo, gente, pro recrutador. Eu falo, meu Deus, como é que a pessoa deu desaforo? Depois fecha as portas, depois quer uma vaga. Quem vai querer mais uma pessoa desaforada dessa? Vai dar piti, deu com o recrutador, vai dar piti também na empresa, ninguém mais quer. Não é verdade? Então, assim, é um comportamento, é uma comunicação. Dar piti é comunicação, não falar nada é comunicação. Falar demais é comunicação. Falar baixo é comunicação, tudo é comunicação. Deixa eu olhar. Kel, e bom sinal quando a gente... Se é bom sinal quando o recrutador faz muitas perguntas, depende, tá? Então, vamos lá. Vou te dizer aqui 2 recrutadores que têm 2 perfis. Tem recrutadores que seguem uma cartilha, que eu não sei porquê. Minto, geralmente são recrutadores inexperientes, tá? Seguem uma cartilha que com todos os candidatos, o tal recrutador faz a mesma pergunta. E ele faz do início ao final, seguindo essa cartilha, certo? Ele não sabe cortar uma entrevista, ele não sabe perceber que esse candidato já falou tudo que ele precisava e que esse candidato faltou falar alguma coisa, ele precisou apertar um pouco mais. Então ele segue a cartilha, o beabá, 1, 2, 3, 4, até terminar todas as perguntas, ok? Tem outros recrutadores que eles perguntam porque você não deixou tudo claro. Então ele sentiu alguma dúvida, ficou com alguma pulguinha atrás da orelha e ele quer te conhecer um pouco mais, ele quer tirar a dúvida dele, porque ele achou você uma candidata interessante. E ele quer passar aquele tempo um pouquinho mais com você, tá? Já tem outros recrutadores que eles simplesmente estão apaixonados por você
e querem só confirmar que você é aquela garota sensacional que realmente tem que ingressar na vaga. E ele perde um pouquinho mais de tempo com você. Então, tem diversas situações que a gente nunca tem como confirmar uma 100% do que é, porque depende da pessoa que está te entrevistando. Então, quando você se comunica, é importante você saber ler também o perfil desse recrutador. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Eu sou um alto-D no DISC, então eu sou um dominante no DISC. Eu falo pouco, eu sou uma pessoa muito prática. Então, geralmente, eu respondo algo mais prático. Se você for conversar comigo, você precisa ter um pensamento acelerado e geralmente já chegar no ponto que eu quero falar, tá? Então, por exemplo, quando minha equipe vai me entregar alguma coisa, ela já tem que me falar. Ou, Rafa, aqui o gráfico. Eu adoro gráfico, porque gráfico eu vejo tudo rápido. Aí depois, Rafa, aqui agora eu escrevi um pouquinho do que está falando o gráfico. Ok, depois que eu vi o gráfico, eu vou ler um pouquinho. Se eu leio um livro, eu começo lendo do início, vou ler o final e depois eu volto para terminar de ler o livro. Tudo bem? Esse é o meu perfil. Já tem outras pessoas que vai falar assim: ai, Rafa, você vai pro final do livro, eu não acredito, você vai perder a melhor parte da história. Vai descobrir logo como é o final. Ah, não. Eu gosto de saber da história do início, do meio, do final. Percebe? É um outro perfil de pessoa. Então, quando você vai para uma entrevista, se você desenvolve essa habilidade de ler também a pessoa que está na sua frente, qual é o perfil daquela pessoa, como ela fala, como ela se porta, você consegue se comunicar de uma forma mais interessante para ela, certo? Então, isso é importante também, tá? Então, depende do perfil desse profissional para saber se ele está te fazendo muitas perguntas por ser algo dele, algo que ele já faz com todo mundo, ou por ser algo que ele não está sabendo parar. Boa noite, Dudu. Anderson, banco de talentos é uma forma educada de não deu certo para a vaga? Às vezes é. Às vezes é uma forma educada. Tem um feedback que todos os recrutadores dão, inclusive eu, tá? Que obrigada por você ter participado de um processo seletivo, mas outros candidatos se aproximaram mais da vaga. Que é verdade. Que a pessoa que foi escolhida é porque ela se aproximou mais da vaga do que você. Tudo bem? Isso é verdade. Muitas vezes, se você for um bom candidato, você pode ficar sim para um banco de talentos e muitas vezes fica, porque perceba, nós recrutadores temos um trabalho gigantesco de buscar candidatos, de triar currículos, de ligar, de entrevistar. Então, quando existe um bom candidato, lógico que a gente vai guardar no nosso banco de currículos. É como se você tivesse paquerando, naquela época da paquera, que você já deve ter passado, Anderson, em algum momento aí da sua vida. Todos nós já passamos, né? Nessa fase. Eu também, antes de casar, eu também já passei por essa fase da paquera. Mas quando a gente está na fase da paquera, tem aqueles paqueras especiais que a gente guarda. O telefone, na agenda, a gente já sabe um pouquinho da pessoa, a gente já conheceu ela um pouquinho mais, a gente fala algumas vezes, né? Então, é a mesma coisa o recrutador. Os candidatos interessantes, eles guardam lá também, nós guardamos na nossa agendinha da paquera, né? São aqueles candidatos que, vez ou outra, tem uma vaga interessante, a gente liga para aquela pessoa: ó, lembrei de você, ó, tem uma vaga interessante para você. Ou então, se você vê uma vaga futuramente na empresa, quando você liga, o recrutador: ah, lembro de você também, Anderson, ah, que legal, você fez aquele processo comigo, ah, tudo bem. Coloca você em uma outra vaga, quer dizer que você foi uma pessoa que especial para ele, tudo bem? Então existe esse banco de talentos, existe, e se você for um candidato interessante, você realmente fica nesse banco de talentos, tá? Mas pode ser também uma forma educada de eliminar candidato, porque no final o feedback é dado parecido para todas as pessoas, tanto para quem foi eliminado por uma comunicação péssima, quanto para aquele que não soube se vender também. Você não entendeu às vezes. Você entrevistou a pessoa era sensacional, chegou na frente do RH da empresa ou do gestor, a pessoa mudou e você fala assim: o que foi? Ela ficou nervosa, não falou tudo que deveria? O feedback é o mesmo, tá? E aí, nesse caso, você fica no banco de talentos, tudo bem? Kel, muito bem explicado, que bom. Eu posso fazer perguntas ao recrutador? Deve, tá? Mas deve atenção a vocês.
Tem um bocado de gente aí divulgando. Inclusive, eu fiz um Reels aqui para vocês, falando, perguntas no final da entrevista de emprego. Se você descer um pouquinho lá dos meus Reels, vai ter algumas sugestões de perguntas em uma entrevista de emprego, tá? Você deve fazer. É interessante, mas se a pergunta for interessante. O que acontece muitas vezes em uma entrevista é do candidato chegar no final e fazer perguntas de emprego que, como assim? Ele conhecia a vaga? Ele conhecia a empresa? Ou ele estava fazendo perguntas só para aparecer? Eu não sei você, mas tinha na minha sala, na minha escola, tinha um menino, Bruno. Ele sempre que o professor falava, ele levantava a mão, ele tinha algo para falar, gente. Falar. O professor acabou de falar a mesma coisa e ele levantava a mão, ele tinha algo para falar. Como assim? Ele acabou de falar isso aqui. Então é um cara pé no saco, chato, sabe? A mesma coisa acontece às vezes. Então você não pode ser esse candidato, você não pode ser esse profissional de só quer aparecer, só quer mostrar que está ali. Então faz uma pergunta interessante, faz uma pergunta inteligente. Fala para o recrutador que você é um candidato, que você já estudou sobre a empresa, que você já estudou sobre a vaga. Então não faz pergunta do que você já deveria saber. Pergunta algo específico, por exemplo, vou dar aqui, quem está aqui na live vai, ó, aprendeu o bocado agora. É uma pergunta que você pode fazer do cargo que você vai atuar. Por exemplo, se você vai atuar com um cargo de coordenação, quantas pessoas eu vou gerir na área? Eu vou gerir na área, percebeu? Quantas pessoas? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é o maquinário de vocês? Vocês utilizam aqui tal maquinário? Eu vi na empresa de vocês que vocês têm aqui tal maquinário. É isso mesmo? É. Quanto é a produção dessa empresa? Qual a produção média de vocês? Qual a expectativa para vocês nos próximos anos? Percebe? Como tem perguntas interessantes que você pode fazer? Se aquele menino amarelo da escola que faz pergunta boba, que o professor acabou de falar, o que não estudou, o que não pesquisou só para aparecer, não cabe. Tudo bem? Porque a comunicação que você vai estar passando para o recrutador é exatamente a comunicação que você não quer. Não é verdade? Então, essa noite a gente falou o quê? De comunicação. Então, tem que ser inteligente na pergunta que você faz, porque você quer passar uma comunicação interessante. Rafa, eu posso perguntar sobre salário? Se for com um recrutador na primeira etapa do processo seletivo, pode, mas sem dar ênfase a isso, tá? Principalmente se o recrutador já perguntou quanto você recebe. Se ele já perguntou quanto você recebe, ele já sabe quanto ele pode pagar e se você está dentro ou não daquela perspectiva. Tudo bem? Ok? Eu posso fazer perguntas ao recrutador sobre o trabalho? Pode, mas não faz demais, tá? Faz uma pergunta. No máximo, 2, tá? O recrutador, ele tem diversas pessoas para entrevistar, para você não ser aquele cara chato que fica perguntando demais, tá? Então faz no máximo 2, ok? Não, escala não. Escala não. A não ser que você tenha um problema com escala. Se você tiver um problema com escala, você pergunta. Tudo bem? Se você não tiver, não pergunta, porque senão vai parecer que você já tem algum problema. Eu, por exemplo, eu tenho uma escala aqui na minha indústria que é mista. Você trabalha um mês de manhã, um mês de tarde, um mês na noite, um mês no primeiro, segundo, terceiro turno. E aí você me pergunta de escala, eu já vou falar, tem algum problema. Ou é com turno, ou é sábado e domingo, será que tem alguma questão? Eu vou perguntar logo. Falar, não. Como é a escala? Você tem alguma questão com escala? Como é para você trabalhar os feriados, sábado, domingo? Eu já vou ficar com uma pulguinha atrás da orelha, porque ele me perguntou de escala. Porque se não fosse nenhum problema para ele, ele não teria me perguntado. Não é verdade? Então, escala, eu só perguntaria se para mim fosse uma questão com escala. Por exemplo, eu tenho filhos e para mim, eu gosto de dormir em casa com meus filhos. Então, eu não trabalharia à noite. Por exemplo, tá, gente? Tô dando um exemplo para vocês. Eu não trabalharia à noite. Então, eu perguntaria da escala, porque eu não trabalharia à noite. Eu posso passar do horário sem problema, posso chegar de madrugada, 4 da manhã, posso trabalhar sábado, posso trabalhar domingo, posso trabalhar feriado, mas de noite eu não trabalharia. Um exemplo, tá? Então, eu perguntaria da escala. Mas se eu não tivesse esse problema com escala, seria uma pergunta que eu não perguntaria, porque o recrutador vai achar que eu tenho uma questão que eu não tenho, certo? Ficou claro, né?
Salário, já respondi. Qual é? Boa noite, Lindomar. Boa noite. Qual é a maneira de ser transparente com o recrutador para passar quem realmente somos? Saber quem você é. É o primeiro ponto. A gente só consegue passar para o recrutador quem nós somos quando nós sabemos quem nós somos. Porque se a gente não sabe quem a gente é, não tem como passar, né? Eu só consigo... Tem uma lupa aqui, tá, gente? Deixa eu pegar aqui para você. Eu só consigo falar dessa lupa se eu conhecer essa lupa. Se eu conhecer esse material, se eu souber que aqui é madrepérola, se eu souber quanto essa lupa consegue aumentar, quanto essa lupa consegue diminuir, aí eu consigo falar dessa lupa. A gente só consegue vender algo que a gente conhece. Senão você não consegue vender algo que você não conhece, não é verdade? Assim também somos nós, né? Então você precisa se conhecer, conhecer seus pontos fortes, conhecer seus pontos fracos, conhecer o que te tira do sério, conhecer o que te dá motivação, o que faz seu coração pulsar. Porque se você não conhece essa parte, você não consegue se vender para o recrutador, não consegue ser transparente. E é por isso que muita gente chega na entrevista sem emoção, sem energia, sem sentimento. Agora imagine você estar com a outra pessoa num bate-papo e na paquera, sem ter sentimento. Teve uma pessoa aqui que estava na live que falou sobre robotizar. Alguém comentou aqui, Rafa, vai parecer um robô. Vai parecer um robô. Porque robô não tem sentimento. Robô, ele fala daqui, aqui. Mas quando você está em uma entrevista de emprego, a sua comunicação não pode ser essa. A sua comunicação tem que ser aqui, 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 aqui no corpo e aqui nos seus gestos. Tudo bem? Ok? Então você não pode robotizar. Para isso você precisa, se conhecer. E logicamente, se conhecendo, você vai saber o que você tem que é interessante para te vender enquanto profissional para aquela vaga. Ok? Então, eu tenho um cardápio, eu brinco sempre com meus alunos, tá? Nós temos, gente, um cardápio de pontos fortes e nós temos um cardápio de pontos fracos. Quando a gente se conhece, a gente sabe o que é que a gente vai mostrar para aquela vaga, para aquela empresa, para aquele recrutador e o que a gente vai mostrar para outra empresa, para outro recrutador. A gente não está mentindo, a gente está sendo inteligente diante de todos os nossos pontos. Qual é mais interessante eu mostrar nesse momento, certo? Tenho 54 anos. No recrutamento, a minha idade tem peso negativo nas candidaturas? Cláudio, vamos lá. 2 pontos para você avaliar. Primeiro, tem no seu currículo a sua idade? Se tiver, não, com certeza não é. Tá? Se o recrutador tem lá a sua idade no seu currículo e você está sendo chamado para entrevista de emprego ou em sites de empresa que você colocou lá a sua data de nascimento, isso não é um problema. Tudo bem? Agora, se não tem a sua idade e você vai para uma entrevista de emprego, você tem 54 anos, você precisa demonstrar para o recrutador que 54 anos é bobagem. Como é que você vai fazer isso? Através da comunicação. Sua energia, sua postura, o que você fala, seu ritmo, como você conta a sua história. E, inclusive, mostrar as qualidades de você ter 54 anos. Não é verdade? Porque tem muitas qualidades de você ter 54 anos. Né? Você sabe dessas qualidades? Quais são as qualidades de você ter 54 anos hoje no mercado de trabalho? O que é que te faz diferente dos outros candidatos? O que é que faz você ser a cereja do bolo quando você está diante do recrutador? Por você ter 54 anos. Agora, lógico, você só vai dar foco a isso se o recrutador te perguntar. Caso ele não te pergunte, você não vai falar sobre isso. Não é mesmo? Deixa eu ver. Ok, meninos. Gente, eu não vou conseguir responder a todo mundo. Não vou conseguir. Isso é algo... Cadê? Aqui, falei de idade agora, Luciano. Falei de idade, tá? Gente, eu não vou conseguir responder todo mundo. O horário da nossa live tá terminando, tá? Eu vou estar fazendo as lives todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, tá? Então, se prepara. Quarta que vem teremos outra live. Podemos estar grudadinhos, tudo bem? E vocês acompanhando para vocês conquistarem a vaga de emprego que vocês merecem. Então já anota aí. Quarta-feira, 20 horas, live com a Rafa. Certo? E aí na próxima quarta nós nos encontramos e vamos bater um papo novamente, ok? Então, atenção para você que está
fazendo entrevista de emprego ou quer participar de entrevista de emprego com a sua comunicação. E hoje, depois dessa live, você já sabe que a sua comunicação é verbal e também, e muito mais, nem vou falar e também, né? E muito mais comportamental, tá? Então esteja atento. Se você está perdendo entrevista de emprego, bota a cabeça para pensar o que foi que aconteceu, porque eu fui eliminado. No final, gente, a gente sempre sabe, se parar para pensar, botar a cabeça no travesseiro, você vai saber qual foi o momento que você derrapou naquela entrevista de emprego, tá? E aí você só continua fazendo entrevista, isso é cansativo, né? Não é verdade? Você quer logo sua vaga de emprego, é o que eu falo para os meus alunos. Quanto antes chegar a sua vaga de emprego, melhor. Quanto mais preparado você está, mais rápido você consegue conquistar a sua vaga de emprego. Basta você querer se preparar, né? Ok? Tudo bem? Um grande beijo para vocês, uma boa noite de quarta e te encontro quarta-feira que vem às 8 horas. Beijo grande, gente.